Amados irmãos e irmãs, graça e paz, eu quero convidar a você nesse momento para a gente estar aqui meditando sobre os propósitos de Deus em meio às calamidades. Eu confesso que não pretendia abordar mais um assunto que diga a respeito ao vírus coronavírus ou Covid-19. Creio que nós já estamos ouvindo bastante coisa acerca do assunto, temos lido bastante coisa nesse assunto e a igreja falar mais sobre isso, enfim, mas o que aconteceu é que durante essa semana eu estava meditando no Antigo Testamento e exatamente sobre as epidemias, sobre as calamidades, sobre os desastres que aconteceram no Antigo Testamento que atingiu ou o povo de Israel, ou parte do povo de Israel, ou até mesmo o mundo de um modo geral. E isso me fez compartilhar com vocês algumas coisas. Por quê? Porque eu tenho observado que as pessoas estão muito preocupadas. As pessoas estão pedindo oração, pedindo que esse vírus acabe logo, oração para que encontre remédio, oração para que haja proteção, a fim de que nós não venhamos a sermos contaminados, proteção para a nossa família, para a nossa casa, nossos amigos. Nós, como pregadores, temos até mesmo falado alguma coisa, motivado as pessoas do tipo, olha, você precisa confiar em Deus, Deus está no controle, Deus é soberano, Deus é tudo, Deus, enfim, tem a solução. Palavras essas que muitas das vezes e em algum momento me faz acreditar que nós estamos procurando um caminho muito rápido, muito curto, para oferecer às pessoas uma certa satisfação em um momento de tanta preocupação. É como se dissesse, olha, você só precisa crer, confiar, orar que tudo vai ser resolvido. Mas quando a gente lê o Antigo Testamento, e quando você estuda melhor aquilo que aconteceu, esses desastres que nós já mencionamos, as epidemias, você talvez possa ter um outro olhar. A gente tem alguns exemplos do que aconteceu, entre eles a gente cita aqui, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Isso parece não ter tanta importância, mas isso foi algo desastroso para a humanidade naquela época, embora Adão e Eva apenas, mas aquilo permitiu com que esse casal perdesse a felicidade plena, a alegria plena, o prazer pleno e fosse então expulso do paraíso, porque eles estavam no paraíso. A gente pode lembrar a questão do dilúvio, conforme lá em Gênesis capítulo 8, versículo 9, que exterminou aquela geração de Noé e aquela região geográfica, ao menos, onde Noé estava, a destruição das cidades de Sodoma e de Gomorra, a gente vê aí Gênesis 18 e 19, os 7 anos de fome que aconteceram no Egito, que também foi algo que atingiu a nação mais poderosa daquela época, as 10 pragas no Egito, que também atingiu uma nação poderosa. Depois nós temos lá a peste que aconteceu no período de Davi, e essa peste, ela matou 70 mil homens, aproximadamente, lá em 2 Samuel, capítulo 24. Temos a praga dos gafanhotos, no período do profeta Ageu, que causou destruição de lavouras, matou animais, destruiu casas, levou a pobreza a muitas pessoas. Temos a destruição do Reino do Norte, a destruição, ou melhor, o exílio dos judeus que ficaram no Reino do Sul e foram para o exílio, enfim. Então, situações que ocorreram no mundo do Antigo Testamento, e o que a gente encontra em tudo isso, algumas peculiaridades, pelo menos 3 peculiaridades. A primeira delas é que em todos os casos a gente viu que aquilo que motivou foi o pecado. O pecado motivou com que todas essas coisas acontecessem. Não estou dizendo o pecado naturalmente daquela gente, ou talvez de outras pessoas, mas enfim, a gente está falando de algo geral.
A gente está falando de um pecado que está estabelecido na sociedade, no convívio social, na acomodação ao pecado, e isso então causou grandes situações terríveis. Você pode dizer, não, mas as pragas do Egito, que tem a ver com pecado? Sim, tem a ver, porque era a manifestação da graça de Deus para libertar aquele povo, e aquele povo tinha que ser liberto, por quê? Porque eles estavam escravos. E por que eles estavam escravos? Por causa dos pecados. Portanto, o pecado está relacionado a tudo isso. A segunda peculiaridade é de que houve alguém que planejou e executou tudo isso. Esse alguém é Deus. Nós não estamos falando apenas assim, olha, alguém foi lá, Nabucodonosor, por exemplo, disse o seguinte, olha, eu vou lá e eu vou pegar todos os judeus e trazer para o exílio, para o cativeiro. Não, a Bíblia diz que Deus sensibilizou, Deus tocou, Deus despertou Nabucodonosor para destruir ou para levar o povo judeu para o exílio, né? Então, veja que nós estamos falando de algo que foi executado por Deus. Não foi apenas alguma coisa que Deus resolveu fazer ou decide se faz, se não faz, porque alguém quer, não. Ele mesmo planejou e ele mesmo executou. E a terceira peculiaridade envolve o quê? Arrependimento, envolve obediência. Todas as pragas, tudo o que aconteceu foi superado, passou, mas a mensagem era essa. Deus queria revelar o seu poder, mas Deus queria despertar ao povo e dizer que Ele era Deus e que Ele queria que aquele povo se arrependesse. Ora, quando Salomão ele construiu o templo, em 2 Crônicas capítulo 7, a partir do versículo 11, veja só o que está escrito. Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real, concluiu tudo o que havia planejado, fazendo a construção do templo e do palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi sua voz e escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. Versículo 13: se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre o meu povo, então se o meu povo se chama pelo meu nome, humilhar-se, orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Então a gente observa que não bastava apenas Deus levar uma mensagem para Salomão e dizer: olha, vocês precisam se humilhar, ora, vocês precisam orar, olha, vocês precisam me adorar. Não, Ele quer tudo isso, mas Ele quer algo que talvez possa superar tudo isso. Ele quer o quê? Ele quer mudança de vida, Ele quer obediência à sua palavra, porque Ele deixa para o final e diz: olha, afastar-se dos seus maus caminhos, ou seja, se vocês se converterem dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, e a primeira coisa que Ele faz: perdoarei os seus pecados, e depois Ele faz toda a obra. A preocupação de Deus era o pecado. Deus então revela o seu poder e Ele quer resgatar as pessoas, dizendo: vocês precisam se arrepender, vocês precisam se converter. E isso, claro, foi crucial para que eu pudesse pensar melhor em tudo o que está acontecendo. Não basta hoje nós apenas querer orar para que Deus nos liberte dessa praga. Ora, talvez é o momento de nós orarmos pela conversão, por conversões, pela conversão de pessoas, ou talvez até mesmo aqueles que ainda não são convertidos, que estão na igreja, ou pessoas que se dizem convertidos, mas que ainda estão em caminhos errados, e que sabem que precisam consertar os seus caminhos. Orar pela conversão do nosso bairro, da nossa comunidade, orar pela conversão da nossa cidade, do nosso estado, e não somente orar por essas conversões, mas também trabalhar para que isso possa acontecer. Não basta simplesmente dizer: Deus é bom,
Deus é soberano. Você só precisa confiar, você só precisa acreditar, mas cada um vai continuar fazendo o que quer e está tudo certo. Não! Há uma repreensão, há um juízo, há algo que Deus está fazendo no sentido de chamar a atenção para o pecado e a destruição que o pecado causa na vida das pessoas. Portanto, dizer para eles: olha, você só basta confiar que está tudo resolvido. Pode resolver, porque tudo isso vai passar, nós sabemos disso. Nós sabemos que tudo vai passar. Mas se as pessoas não se converterem, o propósito de Deus não está sendo executado. Eu quero ainda trazer aos amados irmãos o que diz lá o versículo 16 e o versículo 17. O que diz o versículo 16 e 17 de Isaías, porque o que aconteceu com o profeta Isaías é que Isaías, ele traz de Deus essa queixa, essa reclamação, onde Deus chegou a rejeitou o que? Rejeitou o sacrifício. Talvez Isaías poderia dizer para o povo, ou os sacerdotes estivessem dizendo para o povo: olha, basta vocês fazerem sacrifícios, vocês precisam estar na presença de Deus, orando que tudo vai se resolver. Não, e Deus diz assim: olha, Deus chegou a rejeitar o que? Sacrifício. Deus chegou a rejeitar as solenidades, os cultos. Deus chegou a rejeitar as orações daquele povo. E no versículo 16 e 17 ele faz um apelo, uma exortação ao arrependimento, porque ele estava cansado. Ele estava cansado de sacrifícios em vão. Esse povo que me honra apenas com os lábios, o que Deus quer é obediência. O que Deus requer de cada um de nós é obediência. E para a gente encerrar, deixo aos amados irmãos aquilo que Jesus diz lá em João capítulo 3, versículo 3: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Olha, eu não posso aqui estar dizendo qual é o propósito de Deus real em tudo isso, mas o que nós estamos vivendo, e comparando aquilo que está estabelecido na tua palavra, o que já aconteceu, faz a gente pensar um pouco, faz a gente refletir um pouco. O que Deus quer? O que Deus quer de mim? O que Deus quer da nossa casa? O que Deus quer da nossa igreja? O que Deus quer desse nosso país? Eu não tenho dúvida de que não basta você simplesmente crer. Tiago diz que os demônios também creem. Deus quer homens e mulheres obedientes à sua palavra. Deus não quer pessoas religiosas. Deus quer pessoas tementes e obedientes à sua palavra, que sirva e siga Ele, não da forma como eu acho, não da forma como eu aprendi a minha vida toda, mas conforme a Bíblia nos orienta. Que Deus nos abençoe e que os amados fiquem na paz. Amém.